Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube. Antes de começarmos o vídeo, subscrevam o canal, que é para o algoritmo se ficar já a saber e saber que vem coisa boa aqui e isto é para crescer. Hoje vou contar-vos a história do presidente mais louco da história do futebol brasileiro. Pelo menos um dos mais loucos, isso é certo. Sem sombra de dúvidas, o mais louco da história do Bangu Athletic Clube. Ele que fez história nesse clube e fez também história no futebol brasileiro. Esqueçam todos os presidentes mais loucos que vocês consigam imaginar. Este, Castor de Andrade, é sem sombra de dúvidas especial, sui generis, e tinha tanto de louco como isso mesmo especial. Confiram aí o vídeo e até já. Ora, como é que se explica e como é que se fala de Castor de Andrade? Ele foi daquelas personagens que dividia opiniões. Os seus mais próximos descreviam-me como uma pessoa extremamente empática, simpática, caridosa. Era uma pessoa muito especial para muita gente. Para outros, os que estavam um pouco mais longe, claramente olhavam para Castor de Andrade e viam um corrupto, um vigarista e, sem sombra de dúvidas, um vilão. Não quer dizer que, por os segundos estarem certos, que os primeiros também não estivessem. A verdade é que Castor de Andrade tinha o bom dos dois mundos, deambulava entre o céu e o inferno, e a verdade é que quando pisava também as nuvens do paraíso, levava algumas gotas de sangue nos seus sapatos. Para definir Castor de Andrade temos que usar algumas expressões, isso não há dúvida. Falamos de Bangu Athletic Clube, Jogo do Bicho, Carnaval e Rio de Janeiro. Estes são os principais termos que andam em torno de Castor de Andrade e que o celebrizaram na história do Brasil. Para começar, Castor de Andrade era o mais famoso e mais poderoso bicheiro do Rio de Janeiro e eventualmente do Brasil. Ele que a certa altura da sua vida chegou a ser considerado das 10 pessoas mais ricas do Brasil. O jogo do bicho é um jogo de azar, é uma roleta russa em que tu apostas num número, no caso, cada 4 números tem um bicho associado e se sair esse número, ganhas determinado prémio bastante avultado. É extremamente simples, este jogo nasceu no final dos anos 1890 e qualquer coisa, num jardim zoológico e rapidamente se espalhou pelo Brasil. Mas espalhou-se até aos anos 40, a altura em que passou a ser proibido. Mas, como toda a gente sabe, o fruto proibido é o mais apetecido e o jogo será sempre de tal forma viciante que será difícil de estancar e as leis conseguirem contornar. Que o diga Gabigol, que nem em quarentena, mesmo durante o campeonato, mesmo com os casinos proibidos no Brasil, foi apanhado precisamente por quem? Alexandre Frota, dentro de um casino ilegal, durante uma pandemia, com o jogo nesse mesmo dia, a jogar uma partidinha de póquer ou lá o que era. Ora, o jogo do bicho continua vivo e bem vivo no Brasil. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, em 2014, disse que o jogo do bicho lucrava cerca de 2,8 bilhões de reais por ano. Os bicheiros não podem ser julgados nem com privilégio, nem com rigor, nem com perseguição. Devem sim ser julgados com humanidade. Isto porque o jogo do bicho ainda é considerado um crime pequeno, ou seja, o jogo do bicho, para quem é apanhado, para quem está por detrás disto, não é necessariamente preso. Tem algumas coimas, pode eventualmente ter ali algum julgamento, alguma acusação, mas não é considerado um crime grave. E, portanto, todas as pessoas que se vão envolvendo podem ser afastadas, têm algumas coimas que podem efetivamente ter algum impacto na vida das pessoas, mas ainda muita gente arrisca poder trabalhar com o jogo do bicho porque ainda garante algum dinheiro e é uma profissão que muitas pessoas ainda procuram. Lembrando que isto move muito dinheiro e, portanto, não convém acabar. Ainda para mais, quando garantes que o dinheiro que vem do jogo do bicho é investido para subornar o poder jurídico e policial, garantindo impunidade e continuidade do tal jogo aclamado pelo Brasil. Voltando ao Castor de Andrade, o principal personagem deste episódio, ele foi um mestre em conseguir fazer todo este fluxo dinâmico entre população, jogo do bicho e as maiores esferas decisivas do Brasil. Trazer o dinheiro do jogo do bicho, levá-lo em boas condições para outras áreas, nomeadamente
aquelas que são amadas pelos cariocas, futebol e samba. Castor de Andrade, ou Dr. Castor, como alguns o chamavam, começou no Jogo do Bicho porque a sua avó também já trabalhava e o seu pai também tinha negócios do Jogo do Bicho. Mas foi com Castor de Andrade que o Jogo do Bicho cresceu exponencialmente. Ele aumentou drasticamente os pontos de venda e fez com que as suas zonas de atuação fossem quase transversais a todo o Rio. E esta riqueza que ele conseguia agregar através do Jogo do Bicho fazia com que ele mesmo se tornasse meio que um mecenas na população carioca, mais especificamente Bangu. Isto porque ele oferecia comida, medicamentos, as necessidades básicas para a população do Bangu e, a certa altura, comprou o Bangu Athletic Club, comprou o salvo seja, era financiador direto, e a escola de samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, que também se fartou de ganhar dinheiro e fartou-se de ganhar títulos com Castor de Andrade à sua frente. Ora, era como se pudéssemos chamar o rei desta merda toda, era o que o Castor de Andrade era. O Castor de Andrade era um homem muito vaidoso, era muito egocêntrico, era uma pessoa que era capaz de comunicar bem com o Papa, mas também com um cão rafeiro falante, era charmoso, era persuasivo, era ostentador também e detestava ser contrariado. Era também violento, perigoso, obstinado e, uma coisa é certa, era singular. Um malandro com toda a certeza. Sobre o impacto que ele teve na escola da Mocidade Independente de Padre Miguel, eu não me vou alongar muito, eu percebo patavina de samba. Afinal de contas, o mais próximo que eu estive do samba foi no Carnaval da Milhada e garanto-vos que não é assim uma coisa tão glamourosa quanto isso. Mas sobre o Bangu Athletic Club, e sim, há muitas histórias para contar. Castor herdou a paixão pelo Bangu através do seu pai, Eusébio de Andrade, mais conhecido como Seu Zizinho, que foi presidente do clube entre 1963 e 1969, período em que Castor de Andrade comandou o departamento de futebol profissional do clube. Nos anos 70, a relação, o investimento no clube esfriou, mas em 80 volta em força com o Castor, cheio de cruzeiros e cruzados para investir no seu querido Bangu. Como é que nós definimos Bangu como representação de clube e expressão no futebol brasileiro? Podemos dizer que Bangu é um clube de bairro, muito humilde, de meio de tabela para baixo, nunca tinha conquistado nada de muito importante, a não ser quando os Andrades chegaram ao leme. Só para ter uma ideia e resumindo já, foram campeões carioca em 1966, foram vice-campeões brasileiros em 85 e chegaram à Libertadores. E isto é uma perfeita loucura, um clube deste género conseguir alcançar este tipo de patamar no futebol brasileiro, e não é à toa que foi de tal forma impactante a chegada de Castor de Andrade ao Bangu, que ainda hoje a mascote do Bangu é um castor, e na altura em que Castor de Andrade era presidente do Bangu, tinha precisamente um castor no meio da camisola para fazer essa associação rápida entre o clube e o bicheiro Castor de Andrade. Aliás, eu estou vestido com esta camisola do Leixões porque é a camisola que eu tenho, que é mais próxima das cores do Bangu, riscas vermelhas e brancas. O próprio centro de treinos do Bangu chamava-se Toca do Castor. Ora, o objetivo do Castor, naturalmente, que era ganhar notoriedade perante a população, mas era também reforçar o Bangu suficientemente para ser vitorioso. Havia uma ligação emocional, naturalmente também havia propósitos secundários, mas o objetivo era claro, era montar uma seleção, montar uma super equipa com muito dinheiro. O dinheiro que foi investido dava para comprar uma série de zicos, o dinheiro que foi investido dava para comprar todos os jogadores do Inter de Milão, há uns anos atrás. Portanto, é uma autêntica loucura o dinheiro que foi saindo dos cofres do Castor de Andrade para o Bangu Athletic Club. Castor de Andrade, apesar de querer ganhar e de querer fazer vitorioso o seu Bangu, ele também gostava de uma equipa à sua imagem. Uma equipa constituída por jogadores tipo Renato Gaúcho, playboys, que jogam bem de ressaca, que não vivem apenas e exclusivamente para o futebol, que saibam divertir, e foi isso que ele foi montando ao longo das suas equipas. Começando pelo treinador Moisés, que inclusivamente já no final da sua trajetória na Libertadores prepara-se amadoramente para essa competição. Aliás, perdem os jogos na fase de grupos, mas ele chegava tarde aos treinos, estava tudo bem,
inclusivamente ia para as festas com os jogadores. Há um vídeo maravilhoso que está a passar em que ele se estava a preparar e estava a ser preparado por jogadores para se vestir de matrafona e ir curtir o tradicional bloco das piranhas. O tratador de relva do clube eram cabras. O presidente ia para dentro do relvado para dar uns toques. Portanto, era muito especial, digamos assim. Outro jogador, também ele, do mesmo género, gostava de uma boa festa, jogava muito à bola. Aliás, ele tinha vindo do Vasco como grande estrela e assinou pelo Bangu, era Marco António. Ele não gostava nada de treinar de manhã, a noite tinha sido complicada, e há uma história contada aqui por Dé Aranha, em que Castor de Andrade, de uma forma paternal, diplomata, pedagógica, vai ter com Marco António e diz-lhe como é que ele tem que treinar. Tinha aquela rodinha de bobo, né? Que fica um cara no meio, todo mundo tocando a bola. E o Marco Antônio, em vez de participar com a gente, tinha uma baliza, aquela baliza móvel, né? Que era de ferro. A baliza móvel não era de madeira, era de ferro. E o Marco Antônio encostou ali, botou a cabecinha dele do lado e puxou o maior Bernardo, malandro. Começou a roncar, malandro. Eu peguei, saí da rodinha, subi a arquibancada, Castor. Marco Antônio está puxando o maior ronco ali, está dormindo ali encostado na baliza. Ele desceu, malandro. Aí chegou uma distância do Marco Antônio, mais ou menos assim, de uns 7 ou 8 metros. Veio, abaixou assim, ele tinha uma pistola que ele usava aqui na perna. Olha a malandragem, compadre. Aí pegou a pistola assim, levou a mãozinha e soltou o dedo, malandro. 4 dedos em cima da cabeça do Marco Antônio. Compadre, eu nunca vi tanta disposição do jogador, cara. Marco Antônio levantou, veloz que nem um foguete, e puxou o treino. Pois é, Marco António, andas ou não andas? Pois bem, Castor de Andrade era financiador, mas era muito mais presente que isso. Era quase uma figura paternal para todos os jogadores, era um santo para muitos que lhes salvava a renda mensal, dava-lhes muito dinheiro, sempre em nota, e era muito generoso para com os seus jogadores. Era também um treinador, não foram poucas as vezes que Castor de Andrade foi para dentro do balneário para dizer como haviam de jogar, o que tinham de fazer, ou simplesmente para berrar para garantir que eles corressem um bocadinho mais na segunda parte ou naquele jogo. Mas aquele episódio com o Marco António, com a arma, não foi o único de Castor de Andrade com uma pistola na mão. Vale lembrar que em 1966, Castor de Andrade ainda não era presidente do clube, num determinado lance, acontece que o árbitro não decidiu bem para o Bangu. Então o que é que o Castor de Andrade faz? Entra dentro de campo com uma arma em punho e vai falar tranquilamente com o árbitro da partida. A verdade é que o Bangu ganhou 3-2 e ficou registado desde aí que tipo de presidente é que viria a ser Castor de Andrade. Outra história com armas envolve Castor de Andrade e João Saldanha, o João Sem Medos, o treinador e comentarista também brasileiro, que a certa altura chegou a ser treinador da seleção brasileira. Num dos seus comentários, João Saldanha diz que o Castor de Andrade não era uma pessoa de bem, acusou inclusivamente de ser bicheiro, contraventor e de ter comprado em determinado jogo o guarda-redes Manga. A verdade é que Castor de Andrade, depois de saber e de ouvir essas palavras de João Saldanha, ele diz o seguinte: eu nem discuti. Peguei nas minhas seguranças e invadimos o estúdio, eu com 2 máquinas na mão, 2 máquinas, entenda-se, armas, em que foi um corre-corre danado. Pois bem, o Saldanha era macho e me enfrentou. Anos depois, foram em cima do Saldanha para perguntar sobre mim, queriam provas contra mim, e aí ele disse: Castor é um homem importante no nosso futebol, nada sei sobre a sua vida particular e nada mais falarei. Isso é o que eu chamo de dignidade, disse Castor de Andrade. Portanto, de uma forma bastante diplomática, ele foi, com 2 armas, perguntar a João Saldanha se ele tinha provas contra ele. Não tendo, João Saldanha inverteu toda a sua versão sobre Castor de Andrade. Uma pessoa muito especial, muito fácil de lidar. É simples. Estás do meu lado? Estás. Não estás? Tenho aqui esta menina para ti. Também no futebol feminino, o Bangu tinha equipa feminina nos anos 80 e num jogo muito importante entrou dentro de campo para pressionar o árbitro, porque o adversário parecia ter... O golo do adversário tinha sido em fora de jogo. Estava a ganhar 1-0 a equipa adversária. O Castor simplesmente entrou em campo, foi falar com o árbitro, pediu justificação e veio embora. A desvantagem, porém, manteve-se até ao final e aí
Castor passa-se completamente da cabeça e entra dentro do campo e aquilo vira uma batalha campal autêntica contra o árbitro. Chegaram a chamar aquele o massacre de Bangu. Ricardo Guimarães era o árbitro, ficou com o dente lascado, cheio de ferimentos no corpo, mas Castor de Andrade, o que é que ele diz? Disse que simplesmente foi para cima do árbitro. Como as imagens mostram, de facto, Castor de Andrade só foi em direção do árbitro. O que ele diz é que ele estava a tentar agarrar o árbitro para o proteger. Coisa que, naturalmente, não é verdade. Castor de Andrade, eventualmente, queria agredi-lo. A verdade é que Castor de Andrade não dá um soco no árbitro. Quem dá são os seus seguranças do Bangu, jogadores e outros elementos ali da equipa da casa. Mas isto é um dos episódios só para vermos a lata que Castor de Andrade tem para dizer que no meio daquilo tudo até foi o bom da fita. A verdade é que este caso vai a julgamento. Por curiosidade e coincidência, o caso é julgado em Bangu e, portanto, Castor de Andrade, como tinha ali uns certos contactos, é inocentado e nada acontece ao presidente do clube. Em 1985, o Bangu faz a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro, chega à vice-liderança, fica em segundo no mesmo ano. A verdade é que o Maracanã estava cheio. Pensava-se que, por o Bangu ser um clube pequeno, que não iria sequer conseguir encher o estádio do Maracanã. A verdade é que, por ser um clube tão querido naquela altura para o Rio, por ser um clube tão simpático, pequeno, bairrista, a chegar tão longe, o Rio todo uniu-se em torno do Bangu e várias torcidas de outras equipas foram apoiar naquele jogo. O que acontece é que o Coritiba faz o primeiro golo, um golaço, diga-se de passagem, o Bangu faz o golo do empate, o jogo vai a penaltis e quem falha, quem hoje sente na pele e por dentro, nos seus sentimentos e na sua memória, aquilo que é falhar, um penalti que podia ter sido decisivo e poderia ter sido marcante para a história do Bangu. Em 1987 vence a Taça do Rio de Janeiro e em 1988 Castor é preso. Em 87 foi tipo o canto do cisne para Castor de Andrade na sua trajetória no Bangu. Em 88 é preso, porém ele não perdia as suas funções no clube. Ele mesmo estando dentro da cadeia, ele assinava contratos com novos jogadores. Os jogadores saíam da toca do Castor e iam ter com ele para lhe dar um abraço e para lhe desejarem sorte para a partida. E, portanto, era um autêntico escritório para Castor de Andrade. Aliás, não eram os únicos a visitar Castor de Andrade na prisão. João Avelanche, presidente da FIFA, foi visitar Castor de Andrade, ia várias vezes visitar Castor de Andrade, este que era amigo próximo do presidente do Bangu. A verdade é que a partir daí o declínio é claro, o Bangu nunca mais foi o mesmo. Depois desta prisão começam a sair vários jogadores, aqueles mais emblemáticos são 4 jogadores do Bangu que vão diretamente para o Botafogo e a partir daí o Castor caiu, o Bangu também caiu. Este é Castor de Andrade, esta é a história de Castor de Andrade, bastante romantizada, como fazem com os grandes gangsters que acabam por ser romantizados por terem sido inteligentes, terem conseguido chegar longe. A verdade é que Castor de Andrade nunca disparou uma arma, nunca matou diretamente ninguém, mas a verdade é que nesse julgamento que o levou à prisão foram comprovados 56 assassinatos através dos seus negócios, de todas as suas movimentações na esfera social carioca. Ele foi e era mais considerado um bandido-herói, mas ninguém lhe tira as mãos manchadas de crimes. Os bicheiros tinham os seus próprios gangues, que inevitavelmente tinham sempre ligações a drogas. Aliás, Castor de Andrade chegou a ter uma empresa pescatória e que diziam que funcionava como a chegada e exportação de droga. Nunca foi comprovado, também nunca houve investigação em torno disto. Armas e mortes encomendadas. Castor de Andrade esteve sempre impune, quase intocável. Conseguiu sempre escapar de todas as acusações, mas mais tarde provam-se as suas ligações com altos oficiais militares brasileiros, advogados, jornalistas, políticos, cartéis de droga na Colômbia. Era uma autêntica loucura. Um dos negócios que Castor abriu foi uma metalúrgica Castor, que fornecia armas para o exército brasileiro numa altura que o presidente do Brasil era militar. Aliás, foi o último presidente militar do Brasil. Mas em 94 tudo ruiu. Já foragido, ele voltou a ser preso. Foi preso numa cela de ouro. Acabou por ir para uma prisão domiciliária,
mas ele não a cumpria a 100%, saía várias vezes para ir jogar cartas com os seus amigos. Aliás, há uma história muito caricata, foi quando veio David Copperfield ao Brasil para fazer um espetáculo. Ele adorava David Copperfield e, estando em prisão domiciliária, quem é que estava na fila da frente? Ele mesmo, Castor de Andrade. Porém, foi numa dessas saídas à socapa que Castor morreu, com um infarto do miocárdio. E eu não sei se vocês foram percebendo ao longo desta história algumas similaridades com os casos recentes da história brasileira e algumas palavras gatilho, por exemplo, relacionadas com a morte de Marielle Franco. Só para vos dar este detalhe, Rogério de Andrade, se pesquisarem vão descobrir quem é, ele também é bicheiro. Curiosamente, é sobrinho de Castor de Andrade. Aliás, foi ele que herdou praticamente todo o monopólio de Castor de Andrade e, sim, ele está envolvido, alegadamente está envolvido com a morte de Marielle Franco, ex-vereadora carioca. Quem sabe se a ligação a militares ou ex-militares também se comprove neste caso de Marielle. O que eu sei é que estamos cada vez mais perto de descobrir quem mandou matar Marielle Franco. Pois bem, Castor de Andrade foi isto e muito mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Obrigado. E até à próxima.